Se você achar com essa expectativa, ah não, em 6 meses eu vou estar bem fortão igual você assim. Não pensa assim. Pensa em fazer isso virar uma rotina, né? As pessoas fazendo uso por conta própria, estudou na academia, o colega usa, e isso aí pode carregar problemas na saúde física e metabólica dele. Um sistema de desligamento. São momentos onde a gente sente uma oportunidade que a gente pode relaxar. E a gente só consegue fazer isso se sentindo seguro. E a resposta quase sempre está no afeto e no cuidado, né? Afeto e cuidado é o que, de fato, são fatores protetivos, né? Tentar trazer a importância desses pequenos intervalos para se alimentar com calma, para poder fazer uma caminhada que seja sair ao sol, e espairecer. Para todo profissional de saúde, física, mental que vem aqui, a gente reforçar a importância de dormir bem. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Planck Talks. Eu sou o professor André Guadalupe, cofundador e diretor do Colégio Planck. E a gente está hoje aqui com um tema super importante, super válido para todos, para os jovens, para os pais, para todos os familiares. A gente vai falar sobre saúde do corpo, exercício físico, esportes e cuidados que a gente tem que ter com todo esse movimento. E para isso a gente tem dois convidados mais que especiais que aceitaram estar aqui com a gente hoje. Nós temos aqui o Júnior Ferreira. O Júnior, vocês vão me permitir, eu tenho que ler aqui o currículo, porque é muito extenso. É educador físico, atleta master, campeão do Arnold Classic South America, top 3 do Mr. Olympia em 2022, top 1 do Master Brasil NPC, head coach da Seleção Brasileira de Powerlifting, de 96 até 2012, participou de 4 Paralimpíadas, proprietário da Blue Fleet aqui de Santana, de São Paulo, né, e da Blue Fit São José, e formado com mais de 30 anos de experiência. Bem-vindo, Júnior. Parabéns aí pelo currículo. Obrigado, o prazer é todo meu estar aqui com vocês. E também Dr. Danilo Ribeiro, médico formado pela Universidade de Franca, em São Paulo, residência médica em ginecologia e obstetrícia na Santa Casa de Misericórdia de Poços, aqui no sul de Minas, possui vasta experiência na área de modulação hormonal e nutrologia, tendo se dedicado a aprimorar seus conhecimentos e habilidades com foco no processo de longevidade e bem-estar de seus pacientes. Doutor Danilo, obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado, André, pelo convite. É sempre um prazer falar nesses temas, em saúde, bem-estar. É importantíssimo. E aqui nós temos 2 pontos bem importantes, né? Que é o aspecto clínico, o aspecto médico e o aspecto da atividade física em si, né? Eu acho que os 2 caminham super juntos. E para você que está aqui nos acompanhando, deixa seu comentário aqui embaixo, deixa sua pergunta, alguma sugestão para um próximo episódio. Vai ser um prazer poder estar interagindo com vocês aqui nas perguntas e nas respostas. Bom, gente, aqui no colégio a gente tem uma fatia muito grande dos alunos que praticam com regularidade atividade física, desde o futebol, esportes, muitos são federados nas mais variadas categorias, e também musculação, atividades de luta, atividades ao ar livre, né, caminhadas. E aí eu queria começar com você, Júnior, os benefícios do exercício físico regular para a saúde e para a mente. Eu acho que eu li esses dias, me permita, que você tem que ir para academia, nem que seja para o bem-estar mental, né? Então, qual é o benefício regular para a saúde e para a mente? Isso é muito interessante, né? Porque assim, desde que eu me vejo por gente, eu frequento uma academia, né? E sou proprietário já há mais de 30 anos de algumas. E eu costumava sempre falar para as pessoas o seguinte: a academia também é para entrar em forma. Também, né? Perfeito. Porque eu brincava, eu falava, vem com a sua pastinha de problemas, deixa aqui no balcão da recepção. Quando você sair, se você lembrar, você a pega, né? Porque você vai falar de assuntos diversos, vai fazer novas amizades, vai botar o seu cérebro para funcionar, né? Vai melhorar o seu fluxo sanguíneo, enfim, só tem benefícios, né? Então, quando a pessoa consegue identificar o quão bem faz uma atividade física, independente do resultado, né? Porque o resultado maior vem assim. Se você achar com a expectativa, ah não, em 6 meses eu vou estar bem fortão igual você assim. Não pensa assim. Pensa em fazer isso virar uma rotina, né? Eu brinco, falo, tem que ser igual escovar os dentes. Né? Rotina. Todo dia você escova os dentes, todo dia você vai à academia. É a construção do hábito, né? Sim. Exatamente. É um hábito saudável, né? Virar hábito. Quando vira hábito, eu brinco, quando faz parte da agenda,
Perfeito. Você não falta. Isso vai fazer você ter uma melhora cognitiva, melhora de equilíbrio quando você fala de jovem, quando você fala de idoso. O doutor aqui vai me confirmar se eu estiver errado. Tem N estudos em que as pessoas idosas, né? Hoje o idoso também, se a gente falar em 60 anos de idoso, é sacanagem até com a gente, né? Porque eu já tô mais próximo disso, é até maldade, né? Mas assim, a melhor idade, vamos dizer assim, tem N estudos dizendo que o cidadão acima de 60 anos, 65 anos, ele volta a produzir, tem uma melhora na produção de testosterona. Com certeza. E por conta disso, produzindo mais testosterona, ele vai melhorar essa massa magra dele, esse músculo. Melhorando o músculo, ele vai desgastar menos as articulações, os ossos, a osteoporose vai vir mais tarde, vai vir mais tardia. Aí se a gente volta para as crianças, a criança, se ela começa, o adolescente, o jovem, também tem N estudos baseados em crianças a partir de 10 anos fazendo musculação, onde eles cresceram mais, se desenvolveram mais e melhoraram o equilíbrio, melhoraram o pensamento, conseguem se concentrar mais na própria escola. Enfim, eu só consigo pontuar coisas positivas. Não tem, mas já ouvi dizer que a musculação, se fizer, a criança deixa de crescer. Claro, se fizer errado. Assim como um esporte de contato, um futebol, se ela fizer errado, ela vai se lesionar. Um basquete, um vôlei, enfim. Qualquer atividade física, desde que mal orientada, vai fazer mal. Perfeito. Né? E bem orientada só faz bem. Só benefícios. Eu acho que essa é uma pergunta que dá pra gente discorrer o podcast todo só nela. Dá pra ficar o dia inteiro aqui falando sobre isso. Mas com toda a evolução que teve, né, a gente nota que a população no geral ela se atentou mais para a atividade física aí nos últimos 20, 15 anos e a pandemia acelerou todo esse processo. Eu acho que o pessoal ressignificou a importância da atividade física. Como o Júnior posicionou super bem, a atividade física ela contribui para todo o sistema nosso, né? Desde o ritmo que o nosso coração bate, por regular o ciclo circadiano, mas esse aspecto psíquico que foi levantado, para mim é um dos mais importantes da atividade física. Além dela liberar neurotransmissores, né, serotonina, dopamina, as endorfinas, ela atua diretamente na sensação de bem-estar. Então, o paciente, ele acha que às vezes é um desgaste ali no final do dia fazer atividade física, mas no outro dia, às vezes quando ele chega, ele vai trabalhar com mais ânimo. Então, prazer. A disposição em executar as atividades do dia a dia melhora completamente. E pensando nesse processo de envelhecimento, não só isso que você falou que é super importante. Hoje a gente sabe que os nossos hábitos vão ser responsáveis como a gente vai estar daqui a 20, 30 anos. E a gente sabe que a nossa capacidade, quando a gente chega para o processo de envelhecimento, nossa taxa de massa muscular vai ser determinante para a nossa funcionabilidade. Perfeito. Então, uma pessoa que chega aos 80 anos sem massa muscular, ela fica com a locomoção prejudicada. A mobilidade fica prejudicada totalmente. O equilíbrio. A maioria das incontinências urinárias que a gente tem em pacientes idosos, mais de 75 anos, é incontinência urinária de esforço ou urgência miccional. A pessoa não consegue segurar o xixi até chegar no banheiro. E muitas vezes isso está associado à capacidade de locomoção. Ela anda um pouquinho mais devagar. Por quê? Após os 50, 60 anos, a gente entra num processo de perda muscular, de 1 a 3% ao ano. Então, isso, tudo isso? 1 a 3%. E assim, a atividade física, principalmente a atividade física resistida, é a principal frente de se combater esse processo de perda. Bom, eu sou uma testemunha viva disso, né? Eu, durante muitos anos, acho que quase toda a minha vida, não fiz atividade física. E resolvi me atentar mais há pouco tempo. E tenho percebido que os dias que eu não vou por algum motivo, eu sinto falta. Faz falta, né? Eu ainda não vou feliz da vida. Eu vou porque eu tenho que ir. Eu ainda estou na fase de construção dessa lógica. Parece que alguém tem que mandar, mas qual o dente? E aí eu vou meio que... Eu preciso ir, eu coloco a razão acima da emoção e vou. Só que no meio do caminho eu já estou feliz. No meio da atividade já estou mais satisfeito e volto sempre contente para casa. A sensação de ter feito, acho que tem toda essa questão... Tem o lado emocional, mas acho que tem um monte de hormônios, como o senhor colocou, né, doutor? Que te fazem sair satisfeito, feliz, pleno. E aí você chega em casa, no meu caso, eu já chego com menos fome, já me alimento melhor, poxa, acabei de voltar da academia, não vou comer errado, não vou comer carboidrato, Você se cobra. Aí eu me cobro mais, durmo melhor, e aí vai virando um ciclo virtuoso. Sim. Então isso é fundamental. Ó, levantando a lebre do idoso, a minha mãe vai fazer 80 anos agora, dia 27. Tá. Ela treina todos os dias musculação.
Que legal. Se você olhar para ela, você vai falar que ela tem uns 65, mais ou menos. Olha só. E agora, nessa questão do treino, Júnior, você colocou a questão do bem feito ou mal feito, bem orientado ou mal orientado. Coloca aqui para nossa audiência, para os nossos jovens, porque eu vejo também, trazendo um pouquinho para a minha realidade aqui de observador dos jovens, que às vezes tem essa pressão pelo corpo, pelo shape, então quero ficar forte, ou as moças querem ficar com determinado tipo de corpo, e há uma pressa nisso. E aí, às vezes, no caso da musculação, ou no caso da atividade física, há um exagero e com a necessidade do imediatismo. A gente está numa sociedade que tudo tem que ser muito rápido, e se eu não conseguir isso rápido, não vale a pena. Quais os cuidados e que orientações você daria para esses jovens que muitas vezes não têm paciência de construir isso no médio e longo prazo? O grande problema é assim, pulam-se etapas. Tá. Né? Então, a primordial é saber executar um movimento. Né? A gente costuma falar que quem treina musculação, um atleta de musculação, ele não carrega peso, ele desloca esse peso. Né? Então, se você for para outros esportes onde os exercícios são mais complexos, envolvem mais grupos musculares, você tem que utilizar todo um grupo muscular para levantar aquele peso. Tá. Né? Um exemplo no CrossFit. Né? Então, quanto mais alavancas, quanto mais jogo você der no seu corpo, mais peso você vai conseguir deslocar e mais vezes, enfim. Mas a ideia não é essa. A ideia é o quê? É fazer a contração do músculo e o alongamento desse músculo. Então, o primordial, né, para quem está começando a treinar, é saber executar. Perfeito. Não ter o peso como base, e sim a execução. Tá. A conscientização corporal. Sim, a consciência corporal é a base de tudo, porque vai fazer um agachamento. E a pessoa não tem noção que tem que flexionar o quadril, flexionar o joelho. Se concentrar naquilo que está fazendo, no movimento, não na carga. Perfeito. Né? Então, o grande erro é eu tenho que colocar muito peso, que eu quero ficar no shape. Tá. Como toda evolução, existem alguns problemas, né? Porque o garoto hoje de 15 anos vê um outro garoto de 15 que tem uma genética melhor, mais privilegiada e vai ficar mais forte, mais rápido, ele quer ficar igual ele. Ou vê o garoto de 17, tá no terceiro colegial, já tá com o shape mais legal, ele fala, pô, eu tenho que ficar igual ele. Tá. Tudo no seu tempo. Assim como você comentou, você começou a treinar agora. Exato. Eu treino a vida inteira. É diferente. Né? Então, primordial, consciência corporal, saber para que serve aquele movimento, isso é muito importante. Às vezes você vê na academia um aluno fazendo uma coisa barbária, né? Fala, eu tenho muito esse hábito, desculpa te perguntar, mas você está fazendo para qual músculo isso? Ele não tem essa consciência. Não, ele está fazendo, está puxando peso, jogando peso, empurrando peso, mas você está tentando treinar o quê? É peito, é costa, é bíceps, é tríceps, é ombro, é perna? Qual que é o seu objetivo? Entendi. E geralmente esse que está fazendo muito errado, não tem. Ele fala, não, tô fazendo, mandaram eu fazer. Então calma, respira. Porque isso vale tanto para a musculação quanto para os esportes coletivos. Por exemplo, o Humberto, que é meu sócio aqui no colégio, o professor Humberto, ele gosta muito da natação. E aí ele faz o treino dele com a orientação adequada. Então ele tem lá o momento do cardiovascular. Pedagógicos, exercícios pedagógicos. Ele faz o treino dele seguindo uma lógica que vai fazer com que ele alcance os objetivos dele. Assim como na musculação. Né? Então toda atividade tem que ser bem orientada. Tem todo um processo evolutivo. Então você vai entrar como um iniciante que nunca treinou, vai ter um treino iniciante onde a gente brinca, fala que é para tirar a teia de aranha e a ferrugem, né? E ensinar você a fazer aquele movimento que é o mais importante de tudo, saber executar. Doutor Danilo e Júnior, eu vou trazer aqui um questionamento que eu vejo muito dos jovens falando entre eles, né? Que é o uso do whey protein, de um complemento de proteína, de creatina de manhã cedo. Não vejo isso no colégio, mas eu acredito que possa existir até o uso de anabolizante. Explica um pouquinho pra gente o que é, se existe, realmente existem momentos que é indicado, momentos que são totalmente contraindicados, e como é que é isso hoje nesse meio, que é um ambiente para ser saudável, mas muita gente tentando antecipar, faz uso errado de medicamentos. Vamos lá, André. Tocou num ponto super importante e recentemente a gente teve uma resolução muito bacana do CFM, que eu acho que dá pra gente pontuar também. Perfeito. Eu notei na minha prática clínica, Júnior, que teve um aumento assim expressivo no uso abusivo de esteroide anabolizante aí de uns 10 anos pra cá, principalmente no jovem. 15, 16, 18 anos, fazendo um uso indiscriminado.
Isso aí é muito perigoso, André, porque a gente coloca esse paciente sobre um risco que muitas vezes ele pode levar um efeito colateral para o resto da vida, né? Então, e muitas vezes prejudica o uso terapêutico do esteroide anabolizante. Que muitas vezes é totalmente indicado. É totalmente indicado. Uma mulher na menopausa se beneficia muito de uma reposição de testosterona. Recentemente a gente teve publicação do estudo Traverse, que foi feito um levantamento sobre os benefícios para o paciente com risco cardiovascular aumentado. Que paciente é esse? É um paciente que ele já teve um infarto, que ele tem 2 ou mais fatores cardiovasculares implicando. E aí, nesse estudo, mostrou que a testosterona é super benéfica, tanto para prevenir novos eventos cardiovasculares, tanto impactando diretamente na mortalidade. Então, assim, a gente da área médica, hoje, o uso de esteroide anabolizante para finalidade estética, ele é proibido no Brasil. Perfeito. Porém, o uso terapêutico para um paciente hipogonádico que vai se beneficiar de uma reposição hormonal, ele é totalmente válido. Né? E é esse proibido que muitas vezes está aí, não tanto no submundo, mas está presente na sociedade. O lance de ser proibido instiga mais a necessidade de utilizar. Então, esse é um ponto. Esses esteroides que a gente falou que é proibido, mas que você tem percebido um consumo maior por essa questão da emergência, da vontade rápida assim, de gerar massa muscular. É uma inconsequência, porque, por exemplo, a nível esportivo, né, vamos falar eu enquanto atleta, não tem como eu chegar numa excelente performance se eu não usar. Perfeito. Só que para eu usar, eu tenho todo um acompanhamento médico. Perfeito. De um médico especialista, de um farmacêutico bioquímico especialista. Então, para eu fazer um ciclo de esteroides, eu vou fazer uma bateria de exames antes e uma pós. Só que eu estou fazendo com um objetivo competitivo. É diferente. Entendi. E mesmo assim, até em competições, eu brinco com os atletas novos, né? Eles dizem assim, pô, como é que você tem essa pele lisa assim? Porque geralmente o atleta que utiliza demais parece essa proteção de ovo aí, né? Que parece a casquinha do ovo. Ou um choquito de tanta espinha, tanta acne que dá na pele. Infelizmente, é um dos efeitos colaterais. Mas por quê? Também, né, doutor? O organismo da pessoa que está rejeitando isso, essa sujeira que vai para o sangue, ou o excesso do esteroide. Perfeito. Né? Eu brinco bastante, falando, sabendo usar não vai faltar. Entendi. E a questão dos whey proteins e das creatinas, como é que é isso? O próprio nome diz, né? Suplementação. Perfeito. Não é para trocar pela alimentação, é para suplementar. E aí o doutor vai confirmar se eu estiver errado, mas assim, se o garoto, 15, 16 anos, já se alimenta muito bem, né? Na teoria, não teria necessidade. A menos que ele estivesse fazendo um treino exaustivo, mas aos 15 anos não tem como ser um treino exaustivo, porque ele está em explosão de liberação de hormônios, de crescimento muscular, ósseo. É um avião. Então não precisa de nada. Entendi. Só que a mídia, infelizmente, né, ajuda isso. E eu acho que tanto a mídia quanto o acesso, né? O acesso é muito fácil. Todo lugar que você vai tem lá uma padaria, tem uma farmácia e tem uma loja que vende. E sempre alguém que sabe tudo. Exato. É igual técnico de futebol. Todo mundo entende. Não, eu tenho um ciclo para você, segue essa dieta que é melhor. Como? Entendi. Né? Então, cada um é um indivíduo, é individualizado. E essa suplementação mal orientada pode fazer mal para a saúde, doutor? Pode dar sobrecarga em alguns órgãos, né? E como o Júnior falou, hoje a gente está tendo uma inversão. O pessoal acha que a suplementação é para complementar a alimentação do dia. Um atleta de alta performance que faz 2, 3 treinos, então ele tem um gasto energético muito alto, a gente precisa suplementar algumas vitaminas direcionadas, mas o que a gente vê, André, é as pessoas fazendo uso por conta própria, escutou na academia, o colega usa, e isso aí pode carregar problemas na saúde física e metabólica dele. Então, ver se eu entendi aqui. Então, um jovem, que é basicamente o nosso público aqui do colégio, que se alimenta bem, que faz uma boa dieta, que é bem orientado no treino, não há a menor necessidade. Não. E ele vai conseguir os ganhos dele tendo paciência. Principalmente na cidade, que é a hora que mais tem. E ele vai conseguir chegar no corpo que ele quer, na saúde que ele quer. No tempo certo. O que eu sinto, né, conversando com vocês que são especialistas, é que muitas vezes o jovem ele se sente invencível, imortal. Então ele não tem uma preocupação tão grande com a saúde.
ele tem a preocupação com a forma, com a estética. E o imediatismo, né? Com o imediatismo. É o efeito das redes sociais. Sim. Então eu tô ali, tô bonito, tô bem, tô vivendo ali bons momentos, que é um pouco diferente do que eu tô vivendo hoje. Hoje, a minha preocupação com a atividade física, ela é 100% voltada para a saúde, com a mobilidade, com a longevidade. Né? O Dr. Carlos, que é meu cardiologista, ele falou assim, André, olha, se você não fizer uma boa musculação, se você não mudar a sua dieta, se você não mudar os seus hábitos, você vai viver menos anos. E isso é uma irresponsabilidade. Sim. Ele falou na lata comigo. Assim, ninguém está livre de um acidente. Agora, algo que você pode controlar é uma irresponsabilidade você não cuidar disso. E aí que caiu a chavinha e tenho feito esse processo, a construção desse hábito relacionado à saúde. E aí eu tenho conversado muito com os alunos que esses hábitos saudáveis, que um dos hábitos saudáveis que um jovem tem que começar a construir é o de estudar, de aprender. Porque ele vai aprender a vida inteira. Sim. Então, eu falo com eles, e nem sempre o sentar para estudar é o momento mais prazeroso. Só que depois de um tempo, você começa a perceber que aquilo te faz bem. Igual a eu ir para academia. No começo eu não acho tão legal, no meio do caminho eu já tô achando, já tô curtindo. E aí eu faço esses acordos morais com eles e tenho me colocado, olha, vamos lá, vocês estão aprendendo, vocês estão estudando, vocês estão construindo hábitos, e eu também, mais velho que vocês, também estou numa fase de construção de novos hábitos. Eu acho que isso é muito importante a gente bater aqui nessa tecla. Com certeza. Muito bem, e eu queria colocar aqui, quando a gente fala de vida sedentária, e às vezes a gente tem alguns pais, alguns alunos também que são sedentários, tem aluno que não faz absolutamente nada, que não até para caminhar assim pouco ele pede uma carona ou ele fica ofegante, sobe a escada, a gente sente. Existe o sedentarismo para criança, doutor? Com certeza. Pegando o link aqui do que o Júnior pontuou, né, da importância da atividade física ali para o jovem de 10 anos, 12. Né? Então assim, atividade resistida, seja para essa parte de conscientização corporal, tá liberada para criança de 7 a 8 anos. Entendeu? Não é o que é uma atividade resistida? Resistida é a musculação? Peso. Sobrecarga. Pode ser um calistenia. Calistenia, o peso do próprio corpo. Calistenia é o quê? Explica pra gente. É um exercício sem sobrecarga. Utiliza... Calistenia, se você... Sabe aqueles exercícios que as pessoas fazem nas barras, fazem na rua, ao ar livre? Tá. É isso. A flexão de braço, barra fixa, tá. Se projetar, porque tudo isso você está envolvendo muito os grupos musculares. Imagina quando você dá um salto, o quanto você tem que contrair de músculos para poder executar esse movimento. Entendi. De projeção. Isso são atividades resistidas. Resistidas. Entendi. E assim, André, hoje a gente está sofrendo uma outra pandemia do sedentarismo na infância, por causa da informação. Sim. Perfeito. Então, assim, os jogos eletrônicos, a prática hoje online, os fast foods, tá condicionando um ambiente que a pessoa não tem um gasto energético, resultando num processo de obesidade. Hoje a gente está com quase 65% da população com sobrepeso. Perfeito. E isso aí preocupa. Por quê? Pegando um link, a gente falou do processo de construção muscular. Mas quando a gente fala da qualidade óssea, que é o que o Júnior pontuou muito bem, que é a prevenção da osteoporose, a atividade física, toda vez que a gente faz uma atividade física, a gente causa microtraumas no periósteo, que é a camada que recobre o osso. Então, toda vez que a gente causa esse microtrauma, a gente faz um processo de regeneração, deixando o osso cada vez mais forte e mais denso. Tá. Então, esse processo de atividade física na infância estimula e determina a qualidade óssea que essa criança vai chegar aos 40, 45 anos. E hoje a gente sabe, hoje os Estados Unidos está sofrendo uma pandemia de osteoporose. São mais de 28 milhões de pessoas com osteoporose. E dessas 28 milhões, 80% são mulheres. A gente sabe que o estradiol ele faz essa proteção, né, no periósteo. Mas, André, um ponto que a gente tem que tomar atenção. A osteoporose, ela deixa os ossos mais frágeis. Principalmente, o principal vilão nessa fase é a fratura de colo de fêmur. E aí, quando a gente traz para a mortalidade, que é até bom para os pais que estão nos assistindo se atentar a isso, a mortalidade é altíssima. A mortalidade no primeiro ano de uma fratura de fêmur no paciente acima de 75 anos é de 20%. Olha. Nos próximos 5 anos, chega a bater quase 50%, 60%, dependendo dos estudos. Caramba. Por quê?
uma fratura de fêmur nessa idade, com a qualidade óssea, é muito difícil a regeneração. Por mais que às vezes coloque uma prótese ou uma haste, essa pessoa ela fica acamada. Aí a condição desse paciente acamado propicia uma trombose, propicia outras complicações. Um efeito cascata de complicações enormes. Exatamente. Uma morbimortalidade muito alta. Então, assim, a atividade física ela interliga em todas as faces, né? Desde a saúde óssea, a saúde do nosso coração, o metabolismo nosso. Olha que bacana você falando sobre isso. Eu faço um tratamento à base de célula-tronco, que eu tive uma ruptura no meu manguito anterior, e aí, como ele foi muito grande, não valia a pena fazer cirurgia. Os ortopedistas não me aconselharam por conta de que não ficaria como deveria. E aí eu estou fazendo um tratamento à base de célula-tronco. E aí eles tiram da minha medula. Eles falam que é dificílimo perfurar o meu osso. Na última sessão, o médico ainda falou assim, pô, vamos pegar um martelinho porque eu não estou conseguindo furar. Olha só. Por conta de uma vida de atividade física. Então, para você ver como o osso ele vai engrossando mais. Os benefícios são enormes, né? Que é essa questão de diferenciar. Vamos cuidar da sua saúde emocional, vamos identificar como é que a gente pode trabalhar e como que a gente cuida e identifica que de fato há um sintoma de alguma doença. Sim. Como é que você vê isso, Sandra? Então, essa situação ela é muito recorrente no universo adolescente, né? Os adolescentes vivem, hoje nós todos vivemos aí a hipermodernidade, né? Onde a gente tem aí a cultura da perfeição e da eficiência, e isso imprime nos jovens uma busca, né, por algo que eles não têm maturidade ainda para vivenciar na sua totalidade. E isso é um fator de estresse muito grande e a gente vive isso todos os dias. Existe uma cobrança muito grande por resultado, por atender aos grupos, pela cultura do corpo, né, uma série de fatores que eles estão submetidos, a própria influência da mídia, né, e isso tudo vem parar aqui, vem parar na escola, né, no momento em que o estudante senta ali para fazer uma atividade, para fazer uma prova, isso tudo aparece. E aí é a hora que a gente tem que observar para poder cuidar, né? O que realmente é um fator de estresse ou é algo que já está no momento em que a gente precisa olhar mais atento, com mais cuidado, e aí é a hora que a gente percebe e precisa estabelecer parcerias, né? E na nossa aula de projeto de vida, né, a gente fala muito sobre autocuidado e a necessidade de você perceber quando uma situação não está legal, que eu preciso pedir ajuda. E para o adolescente, às vezes, pedir ajuda é muito difícil. É isso que eu ia te perguntar. Eles não têm essa luzinha que acende tão binariamente, né? Não, eu não percebi tem. tudo de pedir ajuda. Não, às vezes ele nega essa ajuda ou não percebe. Sim. E às vezes é difícil reconhecer que está estressado, né? Porque eu acho que esse é um ponto muito interessante, André, que ainda antes das patologias, né, se a gente entender o estresse em si, primeiro, né, o estresse é uma resposta do nosso organismo a uma demanda. Então, uma ausência de estresse também é uma ausência de implicação, de demanda. Então, existe até um nível de estresse favorável, até a gente pode chamar de, e tem esse nome, eustress, né, que seria um estresse que me convoca a agir, a realizar, a construir. Te mantém alerta. Né? Isso. E aí, quando a gente pode passar de um nível de intensidade dessa resposta, a gente pode chamar de distress. Então, o estresse que está disfuncional, que está me trazendo uma perda tanto do desempenho, quanto de resposta, quanto de conexão. E acho que esse ponto é uma das dificuldades não só para os adolescentes, mas para várias pessoas, né? E isso tem muito a ver com a fisiologia do estresse. Então, se a gente, de uma maneira simplificada, mais direta, a gente poderia chamar assim, uma primeira fisiologia do estresse é um grupo tanto de resposta corporal quanto emocional ligado a uma necessidade muito básica do ser humano, que é se sentir protegido. Então, as experiências que podem nos trazer uma ameaça, que pode ser uma ameaça direta, não vou bem na prova, talvez não vou
não vou conseguir passar no vestibular, ou talvez minha família fique decepcionada comigo. Então, uma família que tem um lar muito rígido, que está muito ligado ao resultado concreto, né, de desempenho, pode ser já um fator de ameaça. E nós, seres humanos, temos as ameaças sentidas no mundo imaginário, né? Então, nossa, meu corpo não está legal, o que meus amigos estão pensando de mim, o que eu falei foi uma bobagem, aí fica aquela semana toda, né, remoendo. E aí aquela resposta, ela é uma resposta de adrenalina, né? Então é o sistema nervoso autônomo, simpático, adrenalina pura, o eixo do estresse, do cortisol, e aquilo que quando a gente sente isso de uma maneira aguda e consegue reconhecer, a gente pode se aliviando e se tranquilizando. Mas quando isso fica crônico, quando isso fica constante, então momentos muito difíceis, né? Então passagens de vida, né? Vestibular, primeiro emprego, casamento, nascimento de um filho, né? Perda de um emprego. Então, diversos universos, né? O namoro, a ruptura de um namoro, perda de um familiar. Perda de um familiar, né? A Covid foi um período muito difícil. Então, esses elementos, a gente pode perder a capacidade de reconhecer, porque eles vão se cronificando. Então, eu vou perdendo a capacidade de reconhecer que aquilo está mexendo comigo. E tem um segundo sistema que a gente usa muito e a nossa cultura valoriza muito, que traz um certo alívio, uma sensação de proteção, que é o sistema de recompensa. Então, são as atividades que me dão uma descarga de dopamina por eu ter conseguido algo, porque eu explorei e consegui desenvolver uma tarefa difícil. Então é uma sensação não só de conquista porque eu comprei um celular, ou um bem material, ou a satisfação que é muito perigosa pelas drogas, né? Uma satisfação imediata. Mas essa satisfação de conquistar, ela também regula um pouco esse sistema de ameaça. Só que aí tem um problema, esses dois sistemas são ligantes. Eles deixam a gente num estado um pouco de pilha, né? Então, a resposta de ameaça ou a resposta de conquista, e aí é difícil um pouco a gente desacelerar, né? Que sistema que, então, compensa um pouco esses dois estados que são excitatórios, né? Então, aí você tem um sistema que a gente pode chamar de um sistema que ele é denominado de calma e filiação, ou de relacionamentos. Então, são, principalmente em todos os mamíferos e no ser humano, isso é muito mais importante, que é um sistema de desligamento. São momentos onde a gente sente uma oportunidade que a gente pode relaxar. E a gente só consegue fazer isso se sentindo seguro. E a gente só consegue fazer isso, então, em relacionamento de grupos com os outros, então, com os nossos animais. Então, os nossos animais de estimação ajudam a gente a se tranquilizar, a gente vai se regulando por ali, né? Isso é um efeito dos neurônios espelho. Então, a gente se regula pelo comportamento dos outros, a gente se tranquiliza a partir do comportamento dos outros. Então, se a gente pensar que esse sistema ajuda muito a equilibrar o estresse, a gente pode pensar como isso é conturbado na adolescência. Então, eu trouxe um elemento que eu acho que a Ellen e a Sandra vivem muito aqui no colégio, que é essa questão do efeito do grupo, né? Sim. E a gente percebe muito, Ellen, comenta um pouco pra gente essa questão da segurança que os grupos trazem e as inseguranças que não fazer parte desse grupo nos traz. Eu acho que a gente vive muito isso, né, Sandra? Da necessidade do pertencimento e o quanto que esses conflitos, às vezes, de não estar em grupos, trazem e são impactados no processo da escola. Hoje, eu acredito muito que para se entender é preciso se conhecer.
Parece mágica, né? Mas é bem complexo. Hoje, os nossos grupos, o que eu vejo muito nos nossos jovens é que eles tentam fazer parte de um grupo e se enquadrar dentro do perfil daquele grupo. Volta um pouquinho na parte, se a gente voltar um pouquinho lá na parte da educação infantil, que o aluno ele vai aprendendo com a vivência dele, não muda muito na adolescência. Ele vai se enquadrando, ele vai pegando as manias do grupo, o jeito dos grupos. E essa necessidade de ser aceito traz também um auto-julgamento muito grande. Porque às vezes ele não se enquadra naquele grupo, mas ele, como o doutor mesmo falou, ele tem essa necessidade de se fazer parte. O que eu acho que é o nosso maior desafio hoje é conseguir levar ao jovem a entender qual é o grupo dele, como ele se enquadra, se aquele grupo faz bem para ele, porque tem essa influência. A partilha também dos sentimentos, porque, querendo ou não, ele partilha com os pares, ele divide melhor com os pares, mas até que ponto, até para partilhar, a gente tem que saber com quem partilha. Eu queria um pouquinho que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Nessa segurança da partilha do adolescente de buscar pares similares e o quanto isso influencia quando ele vai buscar se abrir como outra pessoa, como ele tem que ter um cuidado também com isso. Até que ponto ele pode partilhar sem receber uma influência que confunda um pouco o poder dele de decisão também. Porque isso acontece muito, né? Principalmente nessa faixa etária, né, doutor? Eu acho que a busca por pares, eu acho que é uma tarefa de vida, né? E eu acho que a gente busca o tempo todo. Estamos aqui tentando, né, assim, fazer esse encontro, olha, distribuir conhecimento, trocar dificuldades. E aí a adolescência, acho que é um ponto muito importante, porque se a gente pode falar assim, qual é o primeiro, um sinal bastante importante para se reconhecer como um sinal de alerta na adolescência? A sensação de desconexão. Então, ele não se sente conectado num grupo, ele não se sente conectado na família. Porque, às vezes, ele não se sente no grupo, mas ele é bem conectado com a família. Sim. São famílias que formam unidades, mas... quase que se auto-bastam. Né? Isso, que se organizam, e aí é uma referência para a pessoa. Às vezes, as famílias são lugares difíceis de ficar. Então, aí o grupo pode ser o protetor, e aí ele vai se regulando. Então, essa busca por conexão é uma tarefa que eu acho que é muito protetora da saúde mental. Então, um dos sinais que alguém pode estar sofrendo e adoecendo são essas sensações. Eu me desconecto do sono, aí eu não consigo dormir. Aí eu me desconecto da alimentação, eu me desconecto de um objetivo. Então, você está preocupado em passar ou não no vestibular ou tal. Não estou nem aí. Né? Então, essa resposta, não, tanto faz. É uma resposta muito preocupante. Pode ser uma recusa só de querer dizer pra gente, que ele não está afim de dizer pra gente e vai dizer pro amigo. Mas essa percepção de que isso vai acontecendo em todos os ambientes da pessoa, aí sim é um sinal de alerta importante. Porque aí ele pode estar sofrendo algo mais depressivo, né, onde a depressão, além da tristeza, né, como uma marca muito forte da experiência da depressão, um elemento bastante preocupante e bastante difícil de trabalhar quando a gente está muito deprimido é a vontade. Então, é um impacto muito grande. Então, a pessoa deixa de ter vontade. Então, ela para de produzir relação com o futuro, com projetos. Né? Em casos gravíssimos, ela vai... Isso é mais intenso na adolescência do que na vida adulta, ou não? Ela pode ser intensa em várias épocas da vida. O que é interessante, é uma marca da adolescência, né? É que a transformação, ela não é só uma transformação individual ou uma tarefa a ser vencida. Vem tudo, né? Vem o corpo, a pessoa não se reconhece mais no corpo, né? Então, faz tempo que eu não frequentava um corredor de escola, então, esperando aqui para gravar, aí vai aparecendo aquelas
figuras que não estão harmônicas ainda, né? na estrutura corporal. Então, cresceu mais as pernas, os braços, ainda ela está num movimento de desenvolvimento corporal que dificulta o reconhecimento da autoimagem. Então, essa necessidade de uma identidade de passagem para a vida adulta, né? Então, em relação a um grupo, mas não só em relação a um grupo aqui da escola, mas também lá fora, que tipo de profissão eu vou escolher, que tipo de marca eu vou levar ou quero imprimir para a vida. Então, pode trazer uma intensidade maior de alguns sofrimentos. Então, principalmente esse de ser aceito ou rejeitado por um grupo, de ter uma marca física ou emocional ou de comportamento que marque o grupo, que se transforme em um elemento de bullying. Então, por que o bullying é muito mais impactante nas crianças e adolescentes do que num adulto? Que também nós sofremos bullying diariamente aí, né, nos nossos embates, nas nossas discussões, pode se formar um grupo contra a gente e tal, mas a gente talvez se sinta um pouco mais com uma história, uma estrutura de identidade. Mais cascudo. Talvez a gente possa dizer isso, né? E o adolescente, ele ainda está buscando essa maneira de construir. Então, o papel do grupo para um adolescente é muito importante. E o grupo não é só o grupo físico, né? Então, a partir também desse mundo bastante conectado, moderno, é não me sentir sozinho. Pode até ser que eu não seja um cara muito popular, ou não esteja nos grupos, mas às vezes eu, na rede social, já me conecto com pessoas até de outros países. Falo assim, não me identifico aqui, mas me identifico ali, e eu não tenho uma sensação de desconexão, de uma solidão sem representação de comunidade, né? Então, esse é um sinal importante. E como que você percebe isso, Sandra? Por exemplo, isso que o doutor está colocando, eu acho absolutamente importante os pais perceberem, né? Essa questão de negar visão de futuro, e de não pertencimento, de não identificação com grupos. E a gente percebe, às vezes, alguns adolescentes, alguns jovens, que ficam ali mais quietinho na sala, que durante o intervalo tem mais dificuldade de se interagir, que não buscam esporte, que a família também, às vezes, ele vai ficar fechado no quarto, não interage tanto. Como é que você identifica e como é que você lida com isso no dia a dia? O grande desafio na escola é a gente separar o estudante que ele é mais introspectivo, que é da personalidade dele, então ele não tem necessidade de muitos amigos, como o doutor colocou, ele tem de repente um grupo familiar mais blindado, mais protetor, né? E ele acaba ficando ali, de alguma forma, num grupo menor. Então, identificar quais são as diferenças entre um jovem que é mais introspectivo, não tem necessidade de muitos amigos, e aquele que está esboçando ali sinais de insegurança, de medo do futuro, né? Não quer planejar, porque, sobretudo nas aulas de projeto de vida, a gente fala bastante de futuro, e tem alguns que não querem, e às vezes o medo não é exatamente do futuro. Eu não quero crescer, eu não quero deixar esse meu status. Você acha que ele tem medo de errar? Ele tem medo de projetar o futuro de forma errada? Sempre, o medo de errar sempre existe, mas às vezes ele ainda não está seguro para tomar a decisão que ele precisa. A decisão que ele quer, às vezes ele já tem, mas ela não vai de encontro com o que a sociedade ou a família deseja. E aí ele precisa buscar caminhos para construir isso, para ter condições de esboçar. Olha, não é isso que eu quero, eu já fiz minha escolha. Então, às vezes, não falar de futuro pode ser uma fuga, mas também pode ser um sinal de que tem algo mais ali acontecendo, e aí a gente tem que olhar os outros fatores que o doutor trouxe, né? Não falar do futuro é um aspecto, querer ficar mais retraído, evitar questões mais isolado, questões sociais, né? É um outro aspecto, e aí a gente tem que olhar tudo de uma maneira bastante cuidadosa, e a resposta quase sempre está no afeto e no cuidado, né? Afeto e cuidado é o que, de fato, são fatores protetivos, né, contra qualquer comorbidade ou transtorno. É importante isso que a Sandra levantou,
ultimamente, o que mais nós temos atendido, né, tem nos procurado é isso, é essa insegurança de confrontar até a mesma família e se deparar que os sonhos, os planos não batem, são diferentes. Mas, Ellen, isso é muito interessante. Quem nos acompanha aqui no canal sabe que a gente teve, no episódio 3 do Plank Talks, a gente falou sobre carreira e escolhas profissionais. E a gente teve um momento de muita emoção, que o professor Humberto se emocionou ao lembrar de um aluno, doutor, que fez uma prova de matemática, e essa aluna do nono, primeira série do ensino médio, e ela foi mal na prova, e ela deixou um bilhete para ele. Falou: olha, Humberto, eu me esforcei, eu me dediquei, eu não consegui ir bem na matemática, eu tirei uma nota ruim, mas eu garanto para você que eu sou bom em outras coisas, que eu dou conta de outras coisas. E o Humberto se emocionou muito em ler aquilo, como professor de matemática que quer trazer essa matemática, essa capacidade de aprender coisas novas para o aluno. E ele se emocionou muito de lembrar do papel do professor nessa questão do aluno querer atender a expectativa do professor, que esse estudante admira o Humberto, gosta, e quando fala assim: poxa, eu não consegui atender suas expectativas, vai ficar triste comigo. E ela colocou ali a carta, deixou um texto falando: olha, mas eu sou bom em outras coisas, continua gostando de mim. Olha, que né? interessante. Então, esse ponto, e nos emocionou a todos aqui, a gente estava participando nesse mesmo local, dessa questão de atender a expectativa, de quanto isso pode ser frustrante, do quanto que às vezes uma indiferença do professor nesse relato pode machucar esse jovem. Pode às vezes falar assim: não, você tirou 0 e, poxa, não estudou. Eu acho que aí está a arte do educador, né? O educador pai, o educador professor, aqui, ou qualquer... Eu acredito que assim, qualquer funcionário aqui da escola é um educador, Entendo. né? Então, porque esse processo ele é muito complexo na vida de todos nós, né? Se a gente pensar assim, como identificar elementos de sensibilidade do educador para valorizar e ajudar o aluno a trazer um equilíbrio entre, por exemplo, uma mente mais competitiva, que vai ser necessário. Então, a gente também pode dizer assim: poxa, não, dentro, até tem alguns estudos assim que mostram atividades mais colaborativas, elas são muito melhores para a saúde emocional. Isso a gente sabe, mas ao mesmo tempo nós temos que lidar com um equilíbrio das atitudes e mentalidades mais competitivas. Então, como valorizar aqueles que têm naturalmente elementos mais de sensibilidade, de colaboração, são mais sensíveis a esses movimentos emocionais, trazer ele para uma sensação de inclusão. Exato. E trazer uma motivação para um enfrentamento de uma situação competitiva, como o vestibular ou a escolha de uma carreira. Porque esse equilíbrio, o trânsito entre esses modos de lidar, que vão se constituir um aspecto de saúde. Né? O senhor trouxe o elemento o exemplo da diabetes, que tem a parte clínica, e tem a parte emocional, e tem a parte comportamental, que veio depois, né? Então, sabia-se clinicamente como tratar e como ela acontecia, e depois veio os aspectos complementares, vou dizer assim. Acho que é a mesma coisa na escola. A escola antigamente tinha um aspecto acadêmico. Então, vamos aprender matemática, história e geografia. E hoje você tem isso, que é super importante, mas também tem o socioemocional. É cuidar dessas outras competências, da autogestão, do autoconhecimento, da criatividade, para trazer esse equilíbrio de justamente esse jovem dar conta desses pontos. E eu acho que a gente abordou bem esse ponto, e eu queria ir para um outro extremo. Eu vejo também, com os nossos alunos, muitos fazendo dietas restritivas. Eu acho que existe é a minha percepção, eu posso estar enganado, mas existem alguns modelos dos meninos. A gente falou um pouco isso quando a gente falou de atividade física, dos meninos que querem ficar fortes, das meninas que querem ficar com determinado corpo. Existe um modelo que a mídia vende, que as redes sociais vendem, que não é verdade para todos os adolescentes, para todas as crianças, mas muitos entram nessa onda. E eu vejo muitas fazendo dietas restritivas, ou indo para dietas da moda, ou indo para esses consumos de whey proteins
E eu não estou condenando nem falando que está certo ou errado. Mas eu queria que vocês pudessem trazer reflexão sobre isso. Os perigos dessas dietas e o perigo dessas modas que a gente está vivendo. Eu acho que... Eu vou começar depois você fala um pouquinho. Eu acho que para menino é um pouco mais fácil a gente trabalhar. Porque se eu recebo um adolescente no meu consultório, eu quero ficar com o abdômen de fulano de tal, eu quero ficar... Então, a primeira coisa, o que você acha que ele come? Como que você acha que é a vida dele? Quantas horas de treino ele faz? Vamos traçar vamos colocar você aqui e vamos colocar o seu ídolo do lado. Porque ele, para chegar nesse corpo, o resultado, ele teve um caminho ali para seguir. Né? Não é só o corpo, não é só a dieta restritiva, ou enfim. E às vezes a dieta restritiva é de restrição de coisas que eles comem muito, gordurados, né? Gordura, ultraprocessados. Então, assim, menino, eu acho que é um pouco mais fácil, porque o comportamento alimentar masculino ele é muito diferente do feminino, porque o feminino, além da estética, tem essa questão de agradar o outro. Né? Tá. O menino, ele quer aquele abdômen pra ele mesmo. Vocês acham que eles querem pras meninas? Não, eles querem pra ele. É mesmo? Entre eles. Entre eles. Entre eles, né? A mulher já não, ela quer aquele corpo pra atrair as meninas, né? Pra atrair os meninos e também pra mostrar pra colega que ela tá com a barriga negativa, né? Que o negócio também é barriga negativa, jejum intermitente. O que é barriga negativa, gente? Barriga negativa é quando a barriga fica pra dentro. Pra dentro dos ossinhos do quadril. Nossa, gente, eu não tenho nem noção do que é isso. Eu também não tenho. Eu já tive, eu não tenho mais. Positiva, mas negativa. Vem assim e faz assim. Nossa, e elas querem isso? Elas querem isso. A barriga negativa. A barriga negativa. Gente então, assim, as meninas, eu acho que elas sofrem mais pressão mesmo. E por mais que elas... E é muito louco, porque essa geração tá numa vertente feminista. Mas quando chega nessa parte de imagem corporal, eu até falo até pra minha filha, Malu, o feminismo acabou, né? Esse negócio de empoderamento, bababá, chega na hora de escolha alimentar, de imagem corporal, a gente ainda tá... Na sua leitura, as meninas sofrem uma pressão... Maior. Impostas por ela e pela sociedade muito maior que os meninos. Muito maior. Eu acho que é equilibrado, eu acho, viu? Não sei. Eu acho que tem. Porque eu tenho visto, a gente falou disso na questão da atividade física, alunos que se lesionam pelo excesso de carga. Então, as meninas querem ficar com a coxa grossa, por exemplo. Aí vão lá no leg press e botam lá N quilos. Muito mais do que aquela articulação, aquela musculatura, aquela estrutura óssea comporte. Da mesma forma, eu vejo o extremo da dieta. Eu já acompanhei casos com as nossas orientadoras, não são volumosos, mas são casos de alunos que chegam sem ter jantado, sem ter tomado café, porque estão fazendo jejum intermitente, que é um negócio meio da moda. Só que um gasto de energia de assistindo aula e fez atividade física à noite, vai fazer sapateado à tarde, dança, musculação, e fracos. Sim, ficou fraco. Essas restrições alimentares, né? Essas dietas da moda, na verdade, o que são? São estratégias nutricionais. A gente tem diversas estratégias nutricionais. Tem a estratégia low carb, tem a do jejum, tem a cetogênica, tem a hiperproteica. A gente tem diversas estratégias que funcionam para alguns e não para outros. Pô, legal você colocar isso. Então, assim, às vezes a gente traz uma dieta, um jejum intermitente. Que legal! Tem gente que fica super bem sem se alimentar na parte da manhã. Eu passo mal. Eu tenho dor de cabeça. Eu fico com uma enxaqueca terrível. Não é pra todo mundo. Cada um tem um organismo. Eu tenho e o importante do jejum também não é eu ficar sem comer, né? O importante do jejum, de orientar o jejum intermitente, que eu falo isso né? Isso a gente estuda, não é a parte que não come, é o que come na janela. No horário que come, exato. Na janela. Então, não adianta você fazer jejum intermitente ficar 12 horas, 16 horas, 8 horas, 10 horas. E tem indicação. E tem indicação. Então, assim, não é pra qualquer adolescente que quer bater uma meta de peso que um jejum vai funcionar. Perfeito. Não vai funcionar. Às vezes até né, dá o efeito rebote, dá o efeito ao contrário. Sim, e essas estratégias, né, essas maneiras da gente... encaminhar ou orientar essa alimentação depende de vários fatores. Depende do objetivo, depende da rotina desse jovem, se faz atividades extras, se não faz. Eu tenho jovens, adolescentes que ficam estudando 5, 6 horas seguidas, sem se alimentar.
e também não fazem atividade física. Eles estão gastando energia também. Sim, claro. Eles também precisam equilibrar um pouquinho, tirar um intervalinho. É importante, né? A gente tem as questões que você falou das telas, né? A gente não pode também considerar que as telas são vilões, porque assim, veio para ficar. Isso. É saber utilizar. Veio para ficar. E uma coisa que eu sempre falo é assim, né? Que a gente tem que ter a alimentação saudável igual a matéria da escola que você não gosta. Por quê? Quando você está em dificuldade alimentar. Vamos pensar, não gosto de física. Tenho dificuldades em física, não gosto de física na escola. Tá, mas você não tem que fazer prova de física? Você não tem que estudar para prova de física? Você não tem que assistir aula de física? Você não vai ter que fazer um vestibular que vai cobrar a física de você? Então, você tem que arrumar uma maneira de tornar a física confortável. Você tem que arrumar uma maneira de você atingir suas competências em física. É a mesma coisa quando você não gosta da alimentação saudável. Você tem que arrumar eu não gosto de comer salada. Tudo bem. Então, o nutricionista, ele é o profissional que consegue te orientar a encontrar uma maneira de deixar esse desconforto um pouquinho mais confortável. Perfeito, Laura. E agora, que conselhos que vocês dão para os pais? Porque imagina que nós temos aqui vários pais que veem os filhos, muitas vezes, com comportamentos... E aí eu não estou dizendo do quero comer o brócolis ou não, mas às vezes com essas dietas, com essas linhas mal orientadas, com posturas mal orientadas. Como é que vocês orientam os pais a identificar, eventualmente, que o jovem está indo por um caminho errado e o que ele pode fazer para tentar resgatar? Trazer de volta. Eu acho que o primeiro é você observar as escolhas, né? Se começar, compra isso, compra tal coisa. Fulano tá comendo isso. Eu quero comer tal coisa. Então, assim, você já tem que... mas por quê? Pra quê? Né? E aí, procurar o como, que é, como a Laura falou, é o nutricionista. Mas o médico, não sei o quê. Gente, é tudo... É integrado, né? Mas a gente estuda... Eu, na época, ainda fiz 5 anos de faculdade, agora são 4, enfim. A gente estuda uma área específica, a gente vai se especializando nisso. Então, o profissional que consegue orientar tanto a família quanto a criança e o adolescente é o nutricionista. Então, se você vê que tá saindo muito ali fora, né? Eu vi isso daqui, eu quero comer isso. O fulano tá fazendo dieta low carb, cetogênica. Deixei de comer carne, deixei de comer não sei o quê. Então, e tudo isso precisa de orientação. Bom, aí são 2 pontos, né? Eu queria trazer uma reflexão, porque quando... Eu sou mais velho que vocês, mas há muitos anos atrás, existia ainda com os meus pais, o hábito da gente almoçar e jantar juntos. Hoje já não tem mais. Hoje isso acho que dificulta bastante essa percepção, porque a gente sentava à mesa para almoçar e para jantar. Era o momento do diálogo da família, era o momento que E meu pai não era tão aberto a contar os problemas dele, não era tão moderninho assim, mas era um momento que a gente estava ali junto. E eu tento fazer isso em casa, de sentar junto. E é ali que a gente percebe o hábito do filho, e é ali que ele conta as coisas, né? E a gente percebe que esses hábitos da família se reunir à mesa diariamente está cada vez mais raro pela dinâmica do dia a dia, da rotina dos horários. Isso é um dificultador, né? Vocês devem perceber isso no consultório, essa dificuldade da família estar junto à mesa para se alimentar e para conversar. Porque ali pode ser um grande diagnóstico, né? Termômetro. É um momento de você perceber o que está acontecendo com seu filho, né? E a gente realmente perdeu um pouco isso. Eu vejo que as pessoas estão tentando voltar, assim. Concordo. Eu vejo que tem um movimento, que é do comfort food, do slow food, estão tentando voltar. Mas também tem aquilo que você falou, não adianta você querer isso e você ficar lá com mas eu tô aqui, né? Eu estou, mas não estou. Eu estou, mas não estou, né? A atenção plena ali no momento da refeição é complicado. É complicado pra gente também que é da área, não é só pra as assim, famílias. Né? O comer... Mas você percebe o movimento das famílias estarem de tentarem, e assim, e o mais interessante, ontem mesmo eu atendi uma menininha que a mãe tava desesperada em viajar. Eu falei, 8h30 da noite você pode vir? Posso? Então tá bom, então vem. E assim, e ela falou, eu faço de tudo para almoçar com ela, né? Então, pra tá junto ali e pra almoçar, enfim. Mesmo que não seja em casa. Isso é importante. Às vezes não é em casa. Às vezes é pegar o seu filho pra almoçar. Perfeito. Né? E ter ali aquele momento, enfim, até de escolha de refeição e de troca.
esse movimento ele tá acontecendo, mas a gente também entra num outro estágio, que isso a gente até os 12, 13 anos, ok, mas também tem a questão de depois dos acho que descola um pouquinho, né? Descola um pouco e eles querem estar descolados, eles querem almoçar. Outro dia eu vim almoçar no Noah aqui, quase fui expulsa, né? Porque me botaram, como assim? me botaram numa mesinha lá no canto, assim, tipo, oi tia, tchau, né? Então, assim, isso acontece, mas eu tava ali até de olho, até pra ver o que a minha filha, que a minha filha me fala, se é realmente o que ela tá fazendo. E até, a Maria Luísa todos os dias come isso, troca a batata por purê, batata frita por purê, pega a salada. Então, ufa, ok, cumpri o meu papel. Mas é uma das coisas que a gente tem. E assim, mesmo que quando tem essa quebra, acho que a gente tem que ter esses momentos de, peraí, vamos tá junto? Vou lá junto, né? É porque o estar junto tem o lado que hoje a nossa pauta aqui é sobre a nutrição e sobre o que comer, mas eu acho que o grande motivo que talvez esteja trazendo essa reunião é passar a ouvir mais o jovem, sim, né? Sim. Porque hoje a gente tem uma preocupação de como eles estão vivendo, quais são as escolhas que eles estão fazendo, quem são os amigos, a questão da depressão, da saúde mental. Muito. Então, se a gente está mais perto, a gente consegue identificar mais rápido se tem alguma coisinha ali, um sinalzinho de alerta. A cozinha da casa, ela sempre foi o coração das casas. Sim. Porque cozinhar demanda tempo, demanda planejamento. Exato. Demanda higienização, preparo dos ingredientes, compra, fazer o prato e fazer e pôr na panela e tal. O legal do churrasco não é o churrasco. O legal do churrasco é porque ele demora. Você passa uma tarde conversando agradável, enquanto vão fazendo carne, enquanto vão conversando, enquanto vão... Então, esse ambiente, é o que eu te falei, ir no cinema comer pipoca é muito mais gostoso se tem alguém junto com você, se você tá acompanhado. Porque você tem um ambiente ali legal de alimentar, né? O cuidado com esse ambiente é mais importante. Por exemplo, né? Esse exemplo do ir ao shopping. Se a gente tem uma família que na hora da refeição é sempre um estresse, é sempre uma briga na hora de comer, é sempre tá com pressa, come logo, estamos atrasado, é sempre aquele vucu-vucu na hora de comer. Na hora que a gente vai num passeio, aí tá todo mundo relaxado, o tempo tá mais tranquilo, aí come um lanche lá, e come uma comida mais gordurosa e tudo mais, que tudo bem, pode até estar no passeio. Mas olha a associação que a gente tá criando, né? Que comer saudável é ruim, não é agradável, né? Não é prazeroso. E o comer não saudável, ou mais desequilibrado, é o legal, porque meus pais estão tranquilos, eles não estão discutindo, não estão me obrigando, não estão, né? Então, eu acho que a dica principal pra gente poder dar aos pais olha com carinho pro ambiente alimentar. Perfeito. É preferível que vocês comam um delivery em paz do que ser uma comida saudável por estresse. Olha, né? Então, acho que quando a gente consegue ter lógico, ter as referências, ter a exposição, a orientação correta como nutricionista é fundamental. Mas eu acho que se a gente conseguir ter essa orientação de ambiente alimentar, eu acho que o ambiente alimentar propicia uma conversa. Um ambiente alimentar propicia eu saber aí como é que foi seu dia, o que você fez na escola. É o famoso, vamos tomar um cafezinho, né? O mineiro tem um cafezinho que vamos sentar. Só que quando a gente tá falando de adolescente, é com cuidado. Claro. Porque às vezes a gente tá... O adolescente teve um dia péssimo e não tá aberto a conversas. Então, só de você trazer uma refeição em paz, você já tá trazendo para ele um lugar de segurança, um conforto ali. Sem cobrança. Sem cobrança. Então, se não tá rolando ele aceitar aquela salada ali, porque, cara, se você ficar toda hora, experimenta, prova, pega um pedacinho. Chato, né? É chato. Ninguém gosta disso. Eu fiz com tanto carinho para você. Ou as chantagens emocionais, né? Então, assim, isso são estratégias que a gente já sabe que não funciona, né? Esse de ficar forçando a criança a comer, o jovem, né, a comer, a experimentar, a provar. Tanto é que a gente nem usa em consultório a palavra experimenta. Eu não falo, experimenta nem porque prova. o experimenta já tem memórias de coisas ruins. Eu falo prova, a gente prova roupa, sapato. Comida a gente come, ou a gente gosta ou a gente não gosta. E se não gosta, a gente tem que encontrar
qual é o caminho mais confortável? A matéria de física. Legal. Por quê? Por exemplo, Laura, eu detesto cenoura cozida. Eu não como beterraba. Não gosto de cenoura Nossa, eu adoro. cozida. Eu adoro Odeio beterraba. beterraba. Gente, me perdoa, eu não coloco em cardápio, às vezes eu esqueço, mas é porque eu adoro. não gosto. Mas, por exemplo, eu não como a cenoura cozida. Mas eu aceito ela crua, eu aceito ela Bolo. num bolo de cenoura, eu aceito ela numa panqueca de cenoura, num suco de laranja com cenoura. Eu gosto de cenoura, só que eu não gosto dela de todas as formas. Então, às vezes, Eu não gosto de beterraba de forma nenhuma. eu sempre uso esse exemplo que é assim, às vezes, gente, tua mãe fez uma beterraba errada. Odeio beterraba, mãe. Que não foi uma receita certa. Porque nem toda família gosta de cozinhar. E tá Não, tudo minha bem mãe não cozinha gostar bem. de cozinhar. Só que então, vamos então descobrir uma maneira, uma orientação legal. para Isso é sua importante. família, para sua rotina, para o seu universo alimentar, que funciona. Ou o que pode vir a substituir a beterraba que tem o mesmo efeito nutricional? Isso. E a indústria Então, veio para ajudar a também. indústria, sempre falo isso. Aí, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, mas ele não come feijão. Tá, mas, gente, o feijão é o quê? Uma leguminosa bacana, proteína completa e tal. Mas da família do feijão, o que que temos na família do feijão? Né? Ou então, tem mãe que fica louca comigo, ele não come nada verde. Daí eu olho, você come uva verde? Como? Comeu coisa verde. Calma aí, pera, né? A natureza, ela também tem essa questão, né? Não é Entendi. assim, o verde tá muito focado ali no alface, enfim. Na verdura, né? Na verdura, né? Mas a gente tem as frutas. Então, e a gente consegue, consegue isso, entender. esse equilíbrio. Ah, legal. Não tá comendo. Excluiu. Qual que é o problema da nutrição hoje que a gente tem de desenvolvimento? A criança Excluiu um grupo excluiu o inteiro. grupo inteiro. Então, um andarzinho todo. Tirou Não todo como o andar. fruta. Nem Não fruta, como nem fruta. verdura, nem legume. Vamos lá, como é que vocês estão enxergando? Não é o caso do andar, porque tem Aham, alternativas. aham. Mas como é que vocês estão vendo hoje? Por favor, não fique com raiva de mim, quem está nos assistindo. Que eu vou chamar de uma tendência ou um modismo do vegetarianismo, do veganismo, porque muitos fazem porque realmente acreditam naquilo e É tem isso, uma lógica. é isso que eu acho. E tem alguns que vão meio que Na onda. porque a cantora que eu curto então eu também quero ser. E sem entender por quê. O que Eu eles fazem normalmente, né? Eu, Laura, decidi que a partir de hoje, não quero comer carne. Pelas razões que forem. Seja o meu ídolo, seja por questões éticas. Nossa, a primeira dos coisa que eu falo animais. quando vem um vegano. Ah, eu virei vegana. Virou? Então vamos tirar o teu tênis, né? Não dá. Celular, esse iPhone também esquece, né? Nossa, essa calça jeans. Né? Você usa creme, usa maquiagem? Ah, então vamos ver. Daí elas já me olham assim. Tipo, Não, o veganismo é um estilo. É um estilo, Mas, por exemplo, né? o que o jovem normalmente faz? Ele exclui a carne do prato e ele não sabe substituir. O que ele faz? Isso. Aumenta o carboidrato. Ele aumenta o macarrão, aumenta queijo, aumenta pão, aumenta batata. Só que a proteína não é substituída por mais macarrão, mais carboidrato, mais arroz, A mais proteína pão. tem que ser substituída por Por outra proteína. proteína A gente tem vegetal. proteínas vegetais. É possível um adolescente ser vegetariano saudável? É, completamente. O que precisa? Orientação. Por quê? A gente tem aí sítio de absorção de ferro e de cálcio, né? Eles têm o mesmo sítio de absorção. Então, um bife é muito rico em ferro. Então, é uma refeição rica em ferro naquele momento. Se eu tirei esse elemento e eu não estou substituindo por outras fontes, Vai alimentos causar uma fontes de deficiência. ferro, eu vou começar a causar uma deficiência, uma anemia, de repente, né? Ou a falta da B12, que é um que chama mais atenção, né, do vegetarianismo, que é completamente substituível pelo olhar da nutrição. Só que nessa adequação de ferro e cálcio, normalmente eles trocam, eu não como, vai ter uma esfirra na cantina. Eu não como esfirra de carne, eu vou comer esfirra de queijo. De queijo. Não Eu você não tá trocando. Você não tá trocando, porque o sítio de absorção do ferro e do cálcio é o mesmo. Mas eu tenho que te dar orientações de, poxa, essa é uma refeição que eu preciso que você coma mais ferro. Então, em vez de pedir esse, que tal pedir outro sabor? Ou que tal fazer De espinafre, outras de um vegetal ideias? escuro. Ou adiciona, de repente, uma vitamina C que ajuda esse ferro a ser absorvido. Então, existem combinação, né? estratégias. Tem combinações, Tem que vão combinações. ser adequadas para substituir escolhas. É uma Isso. orientação. Qual que é o problema do jovem que decide tirar a carne do seu cardápio? É fazer isso por conta. Esse é o problema. Isso é o que mais causa deficiências nutricionais. Agora, é possível e com Agora, orientação. da experiência de consultório de vocês, tá tendo muito jovem que vai pela moda, assim, quero ser vegano? Eu Ou recebo não? mais veganos do que vegetarianos. Vegetarianos eu tenho algumas, mas que já são de família, assim, que já veio, daí entrou Os na... pais? Os já- pais, né? Eu tenho
É uma questão de valores, talvez. Não, eu tenho uma mãe que é indiana, então já é uma coisa assim, né? Mas, enfim, cultural ali Perfeito. do que escolha mesmo. E eu tenho um caminho inverso também, desse adolescente que foi criado como vegetariano e falou, eu quero comer um hambúrguer de carne, eu não quero comer um hambúrguer de soja. Que você também tem que avaliar, porque, né? Tá, como que vai reintroduzir isso? Como que você vai trocar? Qual a quantidade? Tá. Porque a maioria desse caso específico, o que acontece? Em casa ele vai continuar vegetariano e fora de casa ele vai comer. Então, às vezes, vai ter uma hiperproteína aí que talvez não precise. Mas Essa orientação. Vocês acham que os pais devem se preocupar com essas decisões das crianças? Se for por conta, na minha visão, sim. Eu acho que sim, até assim, se for uma questão, às vezes é um documentário, às vezes é um filme, às vezes é um artista, né? Então, e qual que é a demanda que tá trazendo também? O que ele quer com isso, né? Ou é um colega, é alguém próximo? Então, É se incluir num grupo? É se incluir num grupo, é ser aceito, né? O que ele tá buscando? Porque, sabe, Natália, eu vejo muitas vezes os pais... qualquer desconforto com os filhos, há uma tendência de procurar um psicólogo. De terceirizar, né? A gente quer terceirizar bastante Mas eu acho até Mas eu ok, acho mas às legal. vezes não é o psicólogo, é o nutricionista que tem Às que vezes é um procurar. nutricionista. Porque Eu às vezes acho a questão não é só o comportamento por si só. Tem alguma explicação que o nutricionista pode ajudar e até a se eu identificar. E tira essa alimentar. responsabilidade. Porque às vezes o pai falando, ai mãe, ai pai, sabe? É porque eles já estão naquela fase adolescente de se descolar dos pais, né? Então, quando a gente consegue encontrar, às vezes, um profissional que traz uma orientação, aí quem tá falando não é a mãe, quem tá falando é o profissional. E assim, o importante também Santo de casa não faz milagre, né? Exatamente. Às vezes faz. Às vezes faz. Eu não posso reclamar, porque graças a Deus a minha filha tem hábitos muito melhores do que os meus, eu confesso. E, enfim. Tá tudo bem. Mas o importante também, quando a gente recebe um consultório, tem essa questão, claro, não foi a mãe e o pai, mas eu falo, gente, acho que se um dia uma mamãe me ver aqui, vai achar que eu sou muito louca. Porque você tem que tratar eles de igual para igual. Você só vai conseguir que ele entenda o que a mãe e o pai quer, né? Se você conseguir descer ali e peraí, tá? Onde você tá? Trazer uma linguagem Trazer uma igual, linguagem, né? e assim, e entender o contexto, entender o momento e conseguir Esse é o entrar. desafio nosso como professor. Porque ao mesmo tempo que você é o adulto da relação, você está me ensinando física. Você tem que ter uma relação de respeito, mas você não pode ter uma questão de hierarquia, né? Muito... É difícil, por exemplo, eu conseguir me conectar com eles sem entender o desejo dele de ir no show da Taylor Swift, por exemplo. Nossa, Porque é verdade. eu não posso desdenhar. Ou até ou de até você ir no show da Taylor Swift e tentar entender o que tá acontecendo. Eu tentei, eu só não consegui comprar ingresso, mas eu tentei comprar. Mas Harry Styles eu fui. Porque acho que essa questão de... Que isso é um conselho para os pais, né? Que os pais talvez... Não é perder a autoridade, não é perder o papel de pai. E também não é, na minha visão, se colocar como amigo. Não. Mas é tentar entender. Sim. Ao mesmo tempo que... Por exemplo, esses dias a Maitê fez uma... Pô, pai, você precisa ter uma cultura melhor pop de músicas. Então eu vou fazer uma playlist para você. E quando a gente for para casa... Eu vou te mostrando. Eu falei, justo. Então, na volta, você me mostra a sua e na ida eu te mostro a minha. Uhum. E aí eu fui mostrando as bandas que eu gostava, de Dire Straits, Pink Floyd, Led Zeppelin, Metallica. E ela falou, não, essa eu gosto, essa eu não gosto. E ela foi me mostrando música, assim, essa eu gosto, essa eu não gosto. Essa melodia me agrada, essa não me agrada tanto. E foi muito legal. Porque ela me mostrou músicas que eu não conhecia, que eu passei a curtir, que eu me vejo ouvindo sozinho no carro. E ela também... entender um pouquinho até das minhas músicas, às vezes caipira, música de viola que eu curto, eu falei assim, nossa, pai, essa é muito chata. Não, essa eu gostei, essa eu achei legal. Mas então, é esse equilíbrio essa do troca. diálogo, né? Porque às vezes a gente tem... Isso é uma coisa que acontece até na nossa área mesmo, né? Quando uma mãe tem um adolescente e vai procurar um nutricionista, a gente acaba tendo dois extremos. A gente tem aquele nutricionista que ignora o adolescente e fala com a mãe,
E tudo é culpa da mãe. Coitada dessa mãe, que foi procurar ajuda e saiu com mais uma carga de culpa nas costas, né? E a gente tem aquele outro o extremo, que é o nutricionista muito infantil, que infantiliza muito essa consulta. Então, tem que ser um profissional que entenda dessa faixa. E conecte-se, né? E se conecte. E consiga encontrar uma linguagem que flui. Às vezes flui sem os pais estarem presentes, porque ele sente mais conforto em trazer situações. É claro. Né? Porque, enfim... Tem que existir cumplicidade, né? Tem que ter uma conexão. É porque assim, você não consegue, a comida, você não consegue se desassociar ela do seu dia a dia, né? Então você tem que, eles têm que entender que isso vai fazer parte da vida até o último dia de vida, né? Então, qual que é o papel agora? Não é pensar, não é planejar o futuro, né? É o hoje. Para eles é o hoje. Sim. Então, hoje, o que eu posso fazer hoje? Hoje eu posso escolher não fazer isso. Beleza. Então, hoje, ok. Né? Não ficar com aquele negócio, mas você prometeu que nunca mais, que você não... Né? É um passo de cada vez. É um passo de cada vez. E nesse sentido, eu queria só aproveitar que a presença de vocês está sendo muito bacana. Tem alguma contraindicação? Como é que vocês enxergam esses suplementos alimentares de whey protein, de creatina? Como é que é isso dentro desses jovens adolescentes que estão indo para academia? Que eu percebo, hoje eu vejo os meninos, antes eles traziam todinho, agora trazem suquinho, Yopro. Agora é tudo proteico. Tudo proteico. Ou vem o shake, que eles botam água aí no copinho. Precisa de orientação, André. Eu falo muito, assim, eu até uma certa... Se não é um adolescente que treina mínima... Não é o treino de academia 1 hora, 3 vezes por semana que você suplementa... Claro. Minha conduta, tá? Suplementar o adolescente. Eu acho que a suplementação, ela existe, ok, mas tem que ser individualizada. Adolescente, eu não gosto nem de falar assim, compra tal marca. Não, eu gosto de... Você pode manipular? Então, a gente manipula de acordo com a sua idade, de acordo com seus exames, com a parte orgânica, e aí a gente faz isso. Eu nem sabia que dava para manipular suplementos. Dá. Que legal. Então, você manipula e... Aí, mas você quer caro? Mas assim, ele não tem essa necessidade. Você quer? A minha orientação é essa. Né? Porque, já que quer, vamos fazer direito. Vamos fazer direito. Porque às vezes você entra nessas marcas e nessas coisas já prontas, nunca é o whey 100% puro. Às vezes tá misturado outras coisas que pra ele não precisa, porque ele não treina esse tanto, entendeu? E então, pode fazer mal. Pode fazer mal. Na verdade, assim, né? O que é o whey protein? O whey protein é uma proteína. É uma proteína do leite, do soro do leite. Isolada. A gente tem ela concentrada, isolada, hidrolisada, aí tem categorias. Mas esse whey protein nada mais é do que um módulo de proteína. Tá. Mas ele tem que ser orientado por quê? O que é normal do jovem fazer? Ele vai lá, abriu aquele sacão. Pega o scoop, eu vou lá, 6 scoops. Deste tamanho. Essa não é a orientação. Essa não é a tua necessidade. Existe uma medida. Existe um limite que seu corpo metaboliza. Passou desse limite, você só vai fazer xixi caro. Ou sobrecarregar os seus rins, né? Então, lembra porque eles não tomam água suficiente para fazer esse metabolismo, a maioria. Então, a gente tem que orientar. E tem problema consumir? Orientado, não. Perfeito. Agora, tem problema e por conta, a porque mesma coisa, tudo proteicoide, a mesma coisa as bebidas. Elas têm 15 gramas, 18 gramas, 23 gramas. É individualizado. É individualizado. Não significa que quanto mais proteína é melhor. Não, às vezes você não precisa de 23 gramas. Você precisa de 15. E eles consomem isso com a intenção de que isso gere massa muscular. Massa muscular. Mas sem fazer o treino orientado, não adianta nada. E a creatina? Creatina é a mesma coisa. O que a creatina faz? A creatina, ela puxa água para o músculo. Então, ela ajuda a gente a dar mais força, mais resistência muscular nesse sentido, porque ela tá deixando esse músculo cada vez mais hidratado. Agora, a creatina por conta tem limite de dosagem. Muitos dos suplementos esportivos, eles não são indicados. Por exemplo, que é muito comum dos jovens terem consumo. Energético. Não é indicado. Energético não é indicado para menores de 19 anos. Gatorades, essas coisas? Não. Energético. Aquelas latinhas, o Bebidas Monster, isotônicas, mesma Red coisa. Bull, eles não são recomendados. Por quê? Porque além eles têm vitaminas, eles têm minerais? Tem. Mas eles têm uma dosagem de cafeína, de taurina e de outras substâncias estimulantes ali que desorganizam o sono,
que deixam mais irritado, que mexem com... O consumo de café também não é indicado para crianças ou adolescentes? É indicado também a mesma coisa. A gente tá no Doses congresso pequenas. que a gente foi, tem dosagens, né? Só que assim, é uma dosagem que um chocolate já teria, entendeu? Que em outros alimentos a gente tem elementos análogos aí à cafeína ou parecidos com a cafeína nesse efeito no organismo e que já dariam essa cota. Então, esses energéticos para adolescente, não. Não são indicados. E isotônicos também não, muito. Isotônicos também. Pra quem não treina. É uma reposição. Ou Né? seja, Porque é uma lá a gente reposição. tem- tá Então associado a um você tem treino. que. Você correu, você perdeu, desidratou, ok, o isotônico. Agora, você. Eu tô assistindo Tô aula e tô assistindo tomando aula, isotônico. tô tomando isotônico. E fora faz Porque é sentido nenhum. gostosinho. Não. E fora que esses estimulantes, né, essas bebidas estimulantes, geralmente elas são também diuréticas. Então elas promovem uma desidratação. Fora que, Eles né, não tomam água. em uma dosagem inadequada são até irritantes pro E músculo eles- cardíaco, e a maioria não causam toma- taquicardia. Então a Então, gente vê eles não tomando que tomam nem água. suco. Agora eu vou Eles não defender um pouco. tomam água. Eles tomam água durante as aulas. Porque aí é o tempo todo, posso encher minha garrafinha? Ah, posso... pra ir no banheiro, pra sair, pra sair da sala. celular. É, Isso. claro. Agora à tarde, gente, vocês tomam a mesma quantidade de água que vocês tomam Não, durante a aula à tarde? imagina. De jeito nenhum. Existe uma orientação de quanto de água você precisa, só que isso é individualizado. Eu não Sim. sei a sua composição corporal, eu não sei detalhes pra você. A gente tem, né, eles pegam muitas vezes desses vídeos de internet e tudo mais, a contagem lá de 0,35 por quilo de peso, mas isso é pra indivíduos adultos, né? A gente tem uma orientação pra menores, pra menores de de 18 anos, 18. por exemplo. Eles devem beber mais água do que um adulto? Não, Não. ela Não. tem a ver com seu peso, tem a ver com Tem sua a ver altura, com seu metabolismo. seu metabolismo. Entendeu? Em alguns casos até, né, a gente que é de área clínica, hospital também, a gente tem casos até de restrição de água, né, de controle. Então a gente tem, Restrição hídrica. cada um tem a individualidade, né? A gente volta sempre no mesmo ponto, que é tratar a nutrição de forma individualizada. A creatina, Isso é por exemplo, você estava falando, né? Então não adianta, eu vou tomar creatina. Ontem tem dia de uma menina toma uma creatina, mas não toma uma gota de água. Ou seja, vazio. Serviu Não pra faz nada. sentido. Não faz Entendeu? sentido. E aí, o que pode ser um causador? Doença inflamatória intestinal, sabe? Mais pra gastrite, A gente enfim. tem consequências dessas Consequências. escolhas, porque é o que eu falei, você tá fazendo xixi caro, mas pra você fazer um xixi caro de eliminar tanta proteína assim, você já tá sobrecarregando aí seus rins, você já tá... Então assim, você tá fazendo algo de forma não orientada, achando que tá bom, seguindo um padrão alimentar que não é o seu, pra uma rotina alimentar que não é sua, e um treino Vocês pra tocaram E no um, ponto. e um treino de 2 vezes na semana. É. Ou seja, não, né? E Não. isso é uma coisa importante. A gente tem que diferenciar. Esse jovem, ele faz atividade física ou ele é um atleta? Ou ele treina. Eu tenho uma atletinha aí de BMX que é famosinha aqui na nossa região, Manu, que é maravilhosa, ela é campeã, bicampeã, e ela treina 4 horas por dia, 6 horas por dia. Aí, Isso ok. é uma rotina de Isso é atleta. uma rotina que precisa claro. de suplementação. Então ela eu provavelmente. preciso adequar, porque o volume alimentar que ela tem que comer, ela não consegue comer. Então eu preciso encontrar O maneiras de estômago facilitar. dela não aguenta. Eu né? preciso dar uma proteína líquida, eu preciso dar de outras formas, ajustar de outras Mas formas. são as exceções. São a maior as parte dos alunos não são exceções. atletas. A Eles maior fazem parte atividade vai física. na academia Eles fazer fazem 40 minutos de 40 atividade. minutos. Mas eu vou todo dia. Não tem problema. Não, e os Mas- grupos que vão em academia, assim, eles passam 2 horas conversando e Revezando aparelho. Fez a não foto, sei o né? quê, Tá fez pago. a foto, tá pago. Né? Então, Pra gente ir pro nosso finalzinho, gente, eu tenho percebido cada vez mais alergias alimentares. Alunos com mais intolerância à lactose. Por que isso? Hoje a gente está diagnosticando mais, isso sempre existiu? eu acho que Ou a gente tá está aumentando diagnosticando mais e também está aumentando mais. Desculpa, gente. Porque a alimentação, ela mudou, né? Pensa que antes você comia... Eu sempre dou esse exemplo. Você pegava o pão, você moía o trigo, né? Fazia pão com trigo, bababá, moído. Aí virava o pão francês. Aí hoje você come um pão que dura 30 dias num pacotinho. Só porque ele tem castanhas, você tá achando que ele é mais saudável. Então, assim, a gente foi mudando muito os alimentos, né? Transformando eles. E o nosso corpo, querendo ou não, a gente ainda tem apêndice, né, André? E é A gente ainda assustador, narcisa. Vê um Então, alimento que dura 40 dias ali, sem uma formiga sem lá uma buscar. formiga, né? você achar que aquilo ali é mais saudável que um pão francês que fica que dura 3 dias. Então, assim, essa modulação toda da indústria não
não bateu com a modulação do nosso organismo. A gente não evoluiu para essas absorções novas, desses nutrientes Até sintéticos, porque a nossa dessas genética, o coisas. nosso DNA é milenar perto do que a gente viveu de transformação nos últimos 20 anos. Isso. Né? Então, isso é um causador também de alergia, de intolerância, porque o nosso corpo não tá preparado. Essas E o intolerâncias nosso a glúten, a ambiente lactose, também. tudo isso, né? A alergia acaba sendo também, claro, pode ter caráter genético, né? Mas a gente tem esse fator ambiental importantíssimo. Então, essa questão da qualidade dos alimentos. Hoje a gente tem medo de comer pão francês, a gente tem medo de comer macarrão, de comer arroz. Né? Cara, mas isso a gente muito come melhor. um pão num pacotinho só porque está escrito lá castanha do Pará. Ou high protein, né? Aí Não sei o que é protein. E o negócio ficou Integral. integral, Que tem um tempo super de valorizou. prateleira gigante, muitas vezes, mas eu acho que quanto mais a gente volta, né, porque qual que é a nutrição que funciona? É a nutrição, que a gente fala nutrição raiz, né, que é coma bem arroz, Eu brinco que a feijão, nutrição coma funcional, salada. que tem nutricionista funcional. Eu sou funcional, aquela que Funciona. funciona pra você, né? Exato. Mas a gente tem, né, muitos desses mitos e tudo mais, como faz, as pessoas têm medo de comer. Eu sempre falo assim, os pais me perguntam, nossa, mas ela tá querendo comer 2 bananas. Eu falo, se fosse mais uma bolacha recheada, ninguém me perguntar, né? Porque tá tudo bem a criança comer um pacotinho de biscoito, um pacotinho, tudo é Um pacotinho. pacotinho de bis. Um pacotinho. Só que eu falo assim, gente, e aí fica assustado, nossa, mas você já comeu 2 bananas, tem certeza? Né? Então, assim, a gente tem medo de comer comida saudável. E aí lá na introdução alimentar, as mães também já ficam com isso, né? Ai, porque é alergia à proteína do leite, alergia não sei o quê. E assim, e aí o que faz? Para o aleitamento materno e vai pra fórmula. Você já tá começando industrializado ali também, né? Então, assim, tudo isso... E aí, às vezes, essa criança que foi alérgica lá na primeira infância, ela se torna um alérgico por resto da vida, porque a mãe fica com tanto medo, com tanta coisa... E já foi pro sintético. Então, assim. Ou até essas restrições incabidas. Faltou a vitamina S. Faltou. Às vezes falta. Muitas vezes falta. Ou a gente tem, né, aquele caso assim, a gente não toma leite, porque leite é ruim, leite é inflamatório, leite é não sei o quê. A gente já tem estudos falando até o contrário, leite é anti-inflamatório. Mas, de qualquer maneira, a gente tem essas restrições descabidas que acabam gerando uma criança que não consegue mais tomar leite depois. Né? Um jovem que não consegue, não metaboliza mais essa lactase, essa enzima. Porque o nosso corpo ele é inteligente, não vai gastar proteína à toa, né? A proteína é algo muito caro. Entendi. Então, ele vai gastar para onde está precisando. Se não tem aquele consumo alimentar, eu não vou construir mais essa enzima. Só que, claro, tudo isso é uma construção, né? Então, a gente tem que considerar dentro do que ele come. Tá, mas parou o leite por quê? Porque tem um alérgico na família, então a família inteira resolveu não. Aí, legal. Essas alergias, né, essas sensibilidades alimentares que têm aumentado, são muito por essa melhora de diagnósticos. Perfeito. Melhora de diagnósticos, mas existem tipos também, né? A gente vai ter aquele que vai ter uma reação pronto-socorro, anafilática, né? E a gente tem aquela reação que é um desconforto, a gente tem aquela reação de pele muitas vezes, né? Então, essas sensibilidades é legal porque traz uma atenção para si. Perfeito. E aí você começa a prestar atenção, pô, mas o que tá comendo? E às vezes a gente pensa que é alimentar e não é. É o amaciante da roupa, é o cosmético que começou a usar, é um perfume novo, é outros elementos. É um comportamento emocional, um estresse que tá vivendo ali. A gente tem momento. muito esses sintomas, como é que a gente fala? Psicossomáticos, né? A gente tem muito. Ainda mais numa fase tão ansiosa que é a fase do vestibular. Então, agora você tocou um ponto que eu acho que é o último papo nosso aqui. Tem que orientações, que dicas vocês dariam para um aluno, um jovem de 17 anos, que está ali vivendo um ano de uma certa ansiedade, de escolha profissional, de talvez seja o ano que ele mais estuda, porque ele está ali, principalmente o aluno que quer, às vezes, uma faculdade que é mais concorrida, um curso que é mais concorrido, então tem aquela competição, ele fica muito ansioso. Como é que conselhos vocês dariam, fora o que a gente já falou aqui durante o programa inteiro, que é busque um profissional, busque ajuda. Então, meu filho vai começar a fazer o 3º ano, já vamos tentar equilibrar a dieta dele desde o início. Mas que dicas vocês dariam, assim, práticas para um aluno que está fazendo vestibular? Eu acho que a ansiedade já vai estar ali. Né? Já sabemos que vai estar. Não tem como não estar ansioso. Não tem como não estar. A família fica ansiosa. A família fica com essa pressão também. Eu acho que quanto mais a gente conseguir, né? Tentar promover pequenos momentos. Não dá pra comer todo dia junto, tá tudo bem. Foca no que dá.
Então, se dá no final de semana fazer um almoção tranquilo, em paz, faz o almoço em paz. Eu gostei Não muito é do que você falou, momento. Laura, de mais vale às vezes uma comida não tão saudável, Em paz. e em bem, do que uma comida super saudável com um clima horrível. Com clima horrível. Exatamente, porque você perde o apetite, né? Você perde o prazer E aí, se naquela você não vê alimentação. prazer, né? Pode estar gostoso, mas você tá tão... Você não queria estar ali. Você fica tão em alerta, né? A gente vê isso, os níveis de alerta sensoriais, eles aumentam muito nesse momento. Então, por exemplo, no vestibular, você tá ali, não adianta, meu filho come, assim, o que eu acho que a gente tem que as famílias têm que entender é dê o acesso a alimentos saudáveis. A ansiedade vai ter, mas se estiver ansioso, é melhor comer um pote de chips de batata doce do que enfiar uma caixa de bis. Tá. Essa caixa de bis não vai ser ele que tá lá estudando 12 horas por dia que foi sair para comprar. É a gente, né? Então, não tem em casa. Eu acho que, assim, os escapes de Oportunizar ansiedade... coisas Oportunizar menos coisas... ruins. Mas eu acho que quanto mais esse jovem conseguir, né? Porque vai ter ali uma rotina de estudos, né? Então, quanto mais a gente conseguir, poxa, legal, então vamos tirar intervalos e tentar trazer a esses importância intervalos. desses pequenos intervalos Tá. para se alimentar com calma, para poder fazer uma caminhada que seja Vai dar uma sair ao sol. volta. E eu tenho Espairecer. pedido para todo profissional de saúde, física, mental que vem aqui, a gente reforçar a importância de dormir bem. Com dormir, Nossa, dormir. durma suas 7, 8 horas por noite, Isso. que é absolutamente importante. E mais uma questão a respeito aí desses, por exemplo, os energéticos, né? Eles atrapalham esse equilíbrio O do sono. sono, esses hormônios do sono. E assim, e a concentração também. Você acha que, vou tomar lá o energético pra ficar acordado pra estudar. Cara, você não vai absorver quase nada que você tá lendo ali. Porque a gente tem, né, esse equilíbrio. Eu acho que já é uma fase tão ansiosa que quantos mais esses pais conseguirem focar no que dá pra focar pra trazer mais leveza. Isso. E nos Porque momentos não que é não um estiver momento- estudando, também não falar de estudo. Eu lembro que quando eu tava estudando pro vestibular, nossa, gente, aí todo mundo falava assim, aí eu saía do quarto, as pessoas, nossa, você vai fazer o quê? Você tá estudando? Aí eu falei, cara, não era a última coisa que eu queria falar, né? Eu queria sair do quarto e, sei lá, ver televisão, queria tocar em outro assunto. Hoje é um desafio nosso, né, como escola, educar também a família. É, Eu costumo dizer sempre, Natália, que o jovem do 3º ano, ele tá com a pele muito sensível. Se você pergunta, às vezes o pai vem buscar o filho aqui depois de um simulado, no sábado, aí como é que foi? e como é que foi? Aí ele fala assim, nossa pai, você nem me levou pra tomar um sorvete, já pergunta como foi. Aí o pai vem e fala assim, vamos tomar um sorvete. Nossa pai, me leva pro sorvete e não pergunta como eu fui. Ou seja, os caminhos sempre podem ser espinhosos. Sim. Mas conheça o seu filho. Talvez os seus pais ou as pessoas da sua Sim. casa pudessem identificar, poxa, ela quer ficar em paz. Vamos dar sossego para ela. É. Ou não. A Natália, ela quer que a gente valorize o esforço dela e vamos falar, nossa filha, que legal que você está estudando, porque isso vai alimentá-la e vai realimentá-la, né? Ou a É gente conhecer colocar... É conhecer e saber também. e respeitar. E às vezes também, tá muito focado. Você, como pai, como mãe, assim, olha, vamos sair ali, vamos ali comigo, vamos, Isso. Vamos- Isso é importante. né? Vamos ali. Vamos dar Às vezes 15 minutinhos. né? Vai cortar o cabelo comigo, entendeu? Isso, Assim, isso. coisas assim aleatórias. Às vezes é importante. Eu acho muito Eu acho que esses importante. pequenos momentos de descompressão, né, nessa É. fase. O que eu achei muito Só que importante. né, eu fico pensando assim, né? Já é um momento tão ansioso que a ansiedade está ali. Será que talvez seja um momento da gente cobrar um emagrecimento, cobrar um certo... Um abdômen. A construção de um hábito que talvez possa ter sido ou antes Mexer ou depois. é a coisa mais difícil que a gente tem. Até A pra gente adulto. falou isso hoje, né? Eu trabalho em hospital e, porque não sei o quê, eu acho que... Aí eu tava com outra profissional, eu acho que você não pode dar misto quente pra eles. Eu falei, gente, eles estão internados, eu vou dar um misto quente. Mesma coisa, cara, você tá estudando, entendeu? Também você vai ter um misto quente, né? Você não vai... Claro que como eu falei, se a gente puder Não dar é só a misto sério, quente, não é só mas- misto quente, exato. mas você vai ter, não vai ser, nossa, mas você tá estudando, você vai comer um misto quente. Não, você quer um misto quente, ok, você quer a pizza, Claro, a ok. gente tem, né? Né? Você tá- Pequenas orientações, mas eu acho que existem alimentos, por exemplo, que estimulam a gente ter um sono de qualidade. Um dos alimentos que a gente tem aí é a banana e o kiwi, por exemplo. São alimentos que estimulam a gente ter. É legal ter numa ceia, por exemplo, esses alimentos que eles ajudam a gente já a induzir. Ou então, criar uma rotina do sono. Não tem a rotina de estudo? Então, bora criar também uma rotina do sono. Porque dormindo bem, você vai absorver tudo que você Perfeito. estudou e você vai acordar bem. Outra coisa importante também dessa fase, é muito comum eles acordarem e não tomar café da manhã.
pular essa refeição. É porque daí ele consegue dormir 10 minutos a mais. Ou então Não, é consegue arrumar o 9,5. cabelo. Consegue arrumar o cabelo. Dorme 9 minutos e meio. Mas o café da manhã, a gente já tem estudos que falam isso, a importância do café da manhã Sim. para esse desenvolvimento escolar, né? Nossa, gente, quanta Então, coisa legal a enfim. gente falou. Eu queria agradecer muito vocês. Obrigado, Natália. Obrigado, Laura, por terem vindo. A gente que agradece. Ai, muito obrigada. Vocês que nos assistiram, acho que foi um dos Plank Talks mais longos que a gente fez. A gente passou até um pouquinho do tempo. Opa. Mas é porque é uma pauta importante. Eu acho que não existe a saúde emocional, não existe a saúde cognitiva, não existe a saúde social sem que a gente esteja bem nutrido, bem equilibrado, com boas energias para desenvolver o nosso dia a dia. Então, para você que gostou desse Plank Talks, deixa aqui seu comentário, compartilha isso com alguém que você acha que pode ser importante ter esse tipo de informação. Deixa aqui sua dúvida, deixa aqui seu comentário. Para vocês, muito, muito, muito obrigado. Foi excelente. Aprendi um monte. Eu me considero sortudo, porque a cada episódio eu aprendo mais um monte de coisa com gente muito competente. E, acima de tudo, o que eu gostei muito da fala de vocês é essa humanização da nutrição. Quer Tem dizer, que ser. não é só o lado técnico, não é só tecnicista, não. que é muito importante, mas vamos permitir que às vezes alguém que está internado no hospital coma um misto quente, que talvez não seja a melhor opção, mas aquilo vai fazer tão bem para a alma dele, Exatamente. que A gente vai tem ajudar a que- recuperar. A gente nutre a alma, né? Exato. Então, não é só... o alimento, ele não vem só para nutrir o corpo físico. Ele vem para nutrir a alma, o coração, trazer lembranças, né? Daquela... a minha filha, ela não vai estudar aqui esses 6 meses. Ela falou assim, nossa, mãe, vou ficar sem a minha lancheira. Eu falei assim, gente, um adolescente falando que vai ficar sem a lancheira. Mas olha que legal, né? Porque, assim, é uma lembrança que ela tem que positiva, que eu preparo a lancheira dela. Ela mesmo com 14 anos, ela traz lancheira. Isso então, é gostoso. isso é gostoso. A nutrição e a alimentação, ela traz essas lembranças. Ela traz esse carinho, esse conforto. E acho também que a gente trazendo um pouquinho mais de leveza para esse momento de comer é o que vai trazer melhores momentos. Quem não tem aí uma boa lembrança aí com algum familiar ou um doce que lembra com carinho, uma receita de família que lembra com carinho, que não veio de algum lugar, que tem um lugar especial aí em festas de família, e são memórias alimentares, né? Joia. Gente, muito obrigado. A Professor, vocês. muito obrigada. Obrigado a Obrigada, vocês. André. Gente, fiquem atentos. Semana que vem tem mais um Plank Talks, um Tchau. tema super interessante. Tchau, pessoal. Tchau.